Sim Notícias. Oferecimento Móveis Rimo. Seu sonho, sua casa. Ótica Veja. Há 46 anos, sua melhor visão. Centro Linhares. Cachaça Princesa Isabel. Sabor de liberdade. Olá, o Sim Notícias começa agora. Veja os destaques de hoje. Ministério Público manda prender sobrinho que matou o próprio tio no Vila Betânia. Polícia prende menor suspeito de ter participado do atentado a tiros contra professor no bairro Araçá. Caso Cauã e Joaquim, 4 anos de espera por um júri. Numa série de reportagens sobre os índios de Aracruz, hoje vamos saber mais sobre o etnoturismo e ainda a coluna Dia a Dia com Vinícius Batista, direto do Oriente Médio. E no esporte, as informações com Altemar Félix. Agora, na Rede Sim TV, essa é da terra. O Ministério Público representou pela prisão do sobrinho acusado de ter matado o próprio tio no bairro Vila Betânia, região ao norte de Linhares. Policiais militares cumpriram a prisão nesta quinta-feira. A liberdade de William dos Santos Rosário, depois de ter matado o próprio tio Anderson dos Santos Rosário, de 43 anos, o Dandy, durou pouco tempo. William foi detido por policiais militares numa propriedade que fica às margens da rodovia que liga Linhares ao balneário de Regência, atendendo a um pedido do Ministério Público. O crime foi registrado na última segunda-feira no bairro Vila Betânia, ao norte de Linhares. Investigação aponta que teria havido uma discussão entre os dois por causa de uma vala para escoar esgoto, aberta por Dandy, em frente ao imóvel onde ele residia. O churrasqueiro foi atingido por 6 tiros após, segundo informações, ter dado um tapa na cara do sobrinho. O esforço da defesa foi para dizer que o William agiu em legítima defesa. Tudo isso após ter se apresentado na sede da Delegacia de Linhares. O sobrinho foi ouvido e liberado, mas o MP pediu a prisão temporária que foi cumprida na tarde desta quinta-feira. William foi levado para o sistema prisional capixaba, onde está à disposição da Justiça. A polícia prendeu um menor suspeito de ter participado do atentado a tiros contra um professor no bairro Araçá. O caso foi registrado na última quarta-feira. O segundo suspeito de envolvimento no crime que terminou com o professor Eric Alves Jatobá, baleado na cabeça em Linhares, foi apreendido nesta quinta-feira. O adolescente de 17 anos foi encontrado no bairro Aviso. De acordo com a polícia, o adolescente apreendido não efetuou os disparos, mas ele estava junto com o atirador no momento do crime, que aconteceu na tarde da última quarta-feira. O chefe da 16ª Delegacia Regional, delegado Fabrício Lucindo, explicou ainda que o adolescente já tem passagem pela polícia por tráfico de drogas. Um outro adolescente, também de 17 anos, foi apreendido na noite da última quarta-feira. Foi durante a operação conjunta das polícias civil e militar. O adolescente estava no bairro Aviso. Um terceiro jovem, segundo a polícia, também é procurado por participar do crime. As buscas pelo rapaz, que é maior de idade, vão continuar. Os 2 adolescentes apreendidos estão na 16ª Regional. O caso é investigado por meio da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa. A Polícia Civil destacou que a população pode contribuir com informações de forma anônima através do Disque Denúncia com o número 181. O anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas. Familiares do professor estão em Linhares para acompanhar o atendimento em saúde disponibilizado a ele. De acordo com informações, a vítima teve evolução na sua recuperação.
Os mais de 68 mil contribuintes do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana, o IPTU, de Linhares, já podem emitir as guias de pagamento do tributo de forma online no site da Prefeitura, que é www.linhares.es.gov.br. O pagamento em cota única pode ser feito até o dia 9 de maio e dá direito a 10% de desconto. Em Linhares, o pagamento também pode ser feito em 6 cotas, com o vencimento da primeira parcela em 9 de maio e as demais nos meses subsequentes. Neste ano foi lançada uma outra novidade. O tributo pode ser pago via Pix. Para fazer o pagamento com o aplicativo, o contribuinte deve acessar o link IPTU na aba Serviços ao Contribuinte no site da Prefeitura. A cidade aguarda com grande expectativa a realização do júri popular do principal responsável pela morte dos garotos Cauã e Joaquim, encontrados mortos dentro de casa em 21 de abril de 2018. 4 anos após os crimes, moradores voltam a fazer passeata e pedir justiça. Foi na manhã de sábado, 21 de abril de 2018, que os linharenses souberam de uma das maiores tragédias registradas em Linhares. As mortes dos garotos Joaquim Alves, na época com 3 anos, e o enteado Cauã Salles Budkowski, de 6 anos. 4 anos se passaram, depois de ser divulgado em todo o estado e no Brasil. A pergunta sobre o caso é: quando o principal suspeito vai a júri popular? Nesse último 21 de abril, moradores voltaram às ruas para pedir a conclusão dos trabalhos que podem condenar definitivamente o principal suspeito, Georgeval Alves. Os manifestantes foram até a capela mortuária. De lá seguiram até as sepulturas onde estão enterrados os irmãos. Só que o problema para ver o caso julgado em júri popular está em recursos apresentados à justiça pela defesa de Georgeval, acusado de estuprar, espancar e assassinar as crianças. A última investida apresentada pela defesa de Georgeval foi um recurso especial, apresentado em fevereiro deste ano, e que aguarda a análise de admissibilidade por parte da vice-presidência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo. Caso a vice-presidência da Corte considere que o recurso apresenta os requisitos necessários para ter o mérito analisado, ele será encaminhado para o Superior Tribunal de Justiça, o STJ. Se isso acontecer, o caso deve se arrastar na Justiça por mais tempo. A decisão de que Georgeval Alves seria levado a júri popular foi proferida em maio de 2019, pouco mais de um ano após o crime. A sentença de pronúncia foi do juiz de primeiro grau, André Bijos Dadalto, da primeira vara criminal de Linhares, que decidiu que o acusado responderá pelo crime de duplo homicídio qualificado, estupro de vulnerável e tortura. Depois disso, a defesa do réu começou a apresentar uma série de recursos à justiça. Um deles foi um recurso de sentido estrito, que não foi aceito pelo Tribunal de Justiça. Em seguida, foram apresentados os embargos de declaração, também rejeitados pela Corte. Você vai ver agora os números da cotação do café. O Arábica tipo 6 fechou o dia a R$ 1.200 a saca. O Arábica tipo 7, R$ 1.070. Já o Conilon tipo 7 fechou o dia a R$ 783 a saca. Você vai ver a seguir os destaques de São Mateus com o João Batista. Eu volto já. Estamos de volta com o Si Notícias. O norte do estado mais uma vez recebeu a visita do governador do estado, Renato Casagrande, que chegou cedo à cidade de Pinheiros. Quem conta outros detalhes é João Batista. Boa noite, João. Boa noite, Oséias e amigos que acompanham o Si Notícias. Uma visita com vários compromissos. A agenda do governador começou por volta das 8h30 da manhã desta sexta-feira. O governador falou sobre sua alegria em poder estar na região assinando novas ordens de serviço. Um sonho que se realiza aqui nessa região
Isso para nós é importante, a gente ir realizando os sonhos das pessoas, porque isso vai animando as pessoas a investirem e a trabalharem cada vez mais. E aqui agora nós vamos fazer diversos outros investimentos, agora vamos autorizar aqui em Pinheiros sinalização viária, revestimento com asfalto de ruas, drenagem e pavimentação da Avenida Augusto Rusque, investimento também do Polo da Universidade Aberta do Brasil. São aqui, neste dia, autorizando mais 10 milhões e 300 mil reais de investimento aqui em Pinheiros, além da obra da pavimentação para Sobrado, além dos investimentos em educação que a gente está fazendo aqui, do FUNPAI, além daquilo que a gente já fez. Então, é o governo do estado presente com o investimento, um estado que está organizado e que vai fazendo a diferença na vida das pessoas. Além de Pinheiros, o governador também anunciou investimentos no município de Boa Esperança. Tanto aqui em Pinheiros como em Boa Esperança, nós vamos fazer a pavimentação dentro da cidade. Nós estamos fazendo a pavimentação dentro da cidade e lá nós vamos fazer esgotamento sanitário, tá certo? A parte de esgotamento sanitário em Boa Esperança é um investimento importante para Boa Esperança. Nós vamos fazer o CREAS lá, vamos fazer drenagem e pavimentação de um novo loteamento em Boa Esperança. Vamos dar ordem de serviço para poder construir as casas, 32 casas. Então assim, são investimentos também diversos que vão somar lá em Boa Esperança 37 milhões de reais de investimento naquela cidade. E Deus quis nos proporcionar que hoje eu estivesse como prefeita para poder entregar junto com o governador Renato Casagrande. É muita alegria. Foi ali que eu percebi, que eu falei assim, a gente tem que ter essa missão de ter pessoas com boas intenções, que respeitem o povo, para poder trazer essas obras, igual hoje aqui, esse tanto de investimento. É para isso que eu estou prefeita. Eu estou muito feliz mesmo. Para o deputado Freitas, o momento é importante para a população que acompanha ordens de serviço e a conclusão das obras. Nós acompanhamos de perto cada ação dessa, nós acompanhamos os movimentos da sociedade organizada e esse momento em que o governo do estado faz esse grande volume de entrega na nossa região e anuncia as novas obras, para mim é um momento de grande comemoração, porque eu sei muito bem o que a nossa região passou no início desse século, no início da década de 2000. Esse estado não tinha dinheiro literalmente para nada. E quando a gente está fazendo esse volume de entrega e alcançando literalmente as pessoas que mais precisam do governo, que é aqui de Lô Barbosa a São Mateus, quanta comunidade carente, comunidade de Nova Vista 1, de Nova Vista 2, a comunidade quilombola do Morro das Araras, de São Jorge. Então o governo fazer esse investimento de mais de 60 milhões ali é de comemorar muito. Da mesma forma eu tenho que comemorar aqui em São João do Sobrado, talvez fosse o único distrito que não tinha ligação asfáltica com a sede do município. Lá de Vila Valério a Fátima, a rota do Conilon é literalmente para atender a produção agrícola que gera emprego e renda aqui na nossa região. E mudando de assunto, a polícia prendeu um homem que ateou fogo em um ônibus que transportava pacientes da capital para Conceição da Barra. Essa ocorrência foi registrada na noite de quarta-feira, véspera de feriado. De acordo com o relato do motorista, estava chegando no distrito de Braço do Rio, em Conceição da Barra, quando o acusado, que já apresentava inquietação durante a viagem, teria entrado no banheiro dizendo que alguém queria matá-lo. Em seguida, os passageiros perceberam que estava saindo muita fumaça da porta do banheiro. Houve pânico, todos desceram. O motorista de um carro-pipa que estava nas proximidades prestou socorro e conseguiu apagar as chamas. A polícia foi acionada e o acusado preso, encaminhado para a 18ª Delegacia de Polícia Civil em São Mateus. Oséias, estes foram os nossos destaques de hoje. Voltamos ao estúdio em Linhares contigo aí. Um grande abraço, bom final de semana. Obrigado, João. Ótimo final de semana e até a próxima. Você vai ver como fica o tempo para todo o estado do Espírito Santo. Sábado de tempo firme em todo o Espírito Santo, o sol aparece entre algumas nuvens e não há previsão de chuva.
Linhares com mínima de 20 e máxima de 34 graus. São Mateus, mínima de 20 e máxima de 34 graus. Colatina, mínima de 17, máxima de 36. E Vitória, mínima de 19 e máxima de 34 graus. Você vai ver a seguir uma série de reportagens sobre os índios de Aracruz. Hoje você vai conhecer mais sobre o etnoturismo. Eu conto tudo já já. Estamos de volta com o Sinotícias de hoje e encerramos a nossa série de reportagens sobre as aldeias indígenas de Aracruz. Vamos falar sobre etnoturismo. Confira. E para finalizar nossa história dos povos indígenas de Aracruz, contadas por eles mesmos, nós vamos falar sobre o etnoturismo nessa região. Em 2009, a aldeia Tecoamirim, que fica no quilômetro 45 da BR-S010 em Aracruz, foi montada para a gravação do filme Como a Noite Apareceu, baseado numa lenda do povo Guarani, e o Eremita, filmado em 2017. A aldeia hoje é usada para promover atividades turísticas e é nela que grande parte da história que contamos nessa série foi narrada. E a gente se encontra aqui na aldeia temática, né? Você que está aqui pessoalmente, você está vendo, né? A pessoa que vai ver pela televisão vai achar ainda um pouquinho estranho, mas a gente vai chamar elas para vir aqui, né? Com mostras das antigas habitações e características típicas do povo Guarani, a Tecoamirim atrai turistas de todo o país e se tornou uma das fontes de rendas dos índios da aldeia Piraquiaçu. E a gente aqui faz trabalhos assim de turismo, né, dentro da nossa aldeia, né. Achamos essa forma de trabalho para que a gente possa mostrar culturalmente também, né, pro povo lá fora, né, assim, incentivando as crianças para preservar o rio, né, preservar a natureza, né. As terras aracruzenses são cercadas por muitos verdes e chama a atenção por isso. Com muita luta, os povos indígenas prezam pela preservação da natureza e passa esse zelo de geração em geração. Para nós, preservar a natureza a gente faz desde quando a gente nasce, né, assim, olhando pelos meus antigos, assim, o que eles conquistaram desde antigamente até hoje, né, a gente vê esse pedacinho de mata que a gente tem aqui, passou em geração, né, assim, meus tataravô, bisavô, meus tio-avô, os pajé antigos, né, conseguiram segurar esse pedaço de terra com a mata, com os animais silvestres, né? E hoje né, o jovem de hoje, o que incentivaram naquela época, hoje eles conseguem, né, assim, olhar para frente, né, basicamente o futuro, né, a nossa natureza, né? No roteiro de visitação está incluso uma trilha pela floresta, onde é possível se encantar pelos sons dos pássaros e encontrar plantas de várias espécies. Esse é o roteiro do percurso do que a gente faz aqui, né? A gente consegue atender na portaria, contar um pouco, né, da história, como é que é a vivência e tudo mais. Depois o passeio é feito na trilha. A gente, né, pega de lá até a nossa árvore sagrada, que é o jequitibá, né? Uma árvore bem importante aqui na terra. E a gente faz esse passeio até a árvore, depois a gente fala um pouco mais e faz o retorno até a aldeia temática. Esse é um jequitibá amarelo. Estima-se que tenha mais ou menos uns 400 anos ou mais. Essa é uma das belezas que os turistas que vêm até aqui podem contemplar de perto. E aqui a gente tem uma espécie de árvore centenária, né, que se chama jequitibá amarelo, que a gente estima ela mais de 300 anos, né, quase 400 anos, porque a gente sabe que ela não tem estimativa, né, de ela, quando que ela vai morrer, né, a gente não sabe, né.
A gente pode viver até... A gente morre e ela fica, né? Então a gente tem o privilégio de mostrar isso para os pessoal de fora, né? O quanto é importante a preservação da natureza e muito mais importante ainda a gente mostrar uma árvore centenária dessa que a gente tem preservado aqui ainda na nossa aldeia, né? Ao adentrarem na mata, os índios costumam saudar os guerreiros da floresta. E como forma de agradecimento por todo o carinho que tiveram conosco durante essa jornada, nós também os saudamos. Mamoranguá, Tanhanemoessai, Pavém, Tomaé, Nhandere, Nhanderu, Tupa. Nhanderu, Tupa, Oguatamaú, Nhanemopu, Ainjeú. Nhanemopu, Ainjeú. Pavém, Injaú, Aianguá. Pavém, Injaú, Aianguá. Pavém, Pavém, Atarei, pega de pé, Atarei, pe Sirirei, pe Jiroquete, pe Nhande, Nhande, Jiuatém. Nhanderu, Tupa, Oguatamaú, Nhanemopu, Ainjeú. Nhanemopu, Ainjeú. Pavém, Injaú, Aianguá. Pavém, Injaú, Aianguá. Pavém, Injaú, Aianguá. Na coluna Dia a Dia de hoje, você vai conferir uma viagem pelos hábitos no dia a dia daqueles que vivem no Oriente Médio. De lá, quem vai contar tudo é Vinícius Batista. Oi pessoal, tudo bem? A nossa coluna hoje está diferente. Eu saí do estúdio e eu estou aqui na Jordânia, sob o olhar da família real aqui atrás de mim. Afinal, nós estamos num país que é uma monarquia e eu sempre falei bastante aqui na nossa coluna sobre a importância do turismo como uma indústria sustentável, uma indústria que gera emprego, gera renda. E a Jordânia é um país, eu estou aqui no Oriente Médio, um país que tem investido bastante no turismo. Eu vou conversar agora rapidinho aqui com o Ziad, o nosso guia. Ele é brasileiro, já mora aqui na Jordânia desde 2006, né? 2006. Ziad, explica pra gente qual a importância do turismo para a Jordânia. Olha, para a Jordânia como um país, vamos falar no Oriente Médio, um país, os países pobres, né, que tem. Então, a renda de turismo é tudo para o país, é tudo. Então, a terceira renda do país é o turismo. Além dos minerais que nós temos, o primeiro fosfato e potássio, vem o turismo. Então, para nós, é uma coisa muito importante, nós cuidamos muito bem. É a primeira noite que você ficou aqui, você viu? É a primeira noite. Isso, a estrutura nossa é muito boa. E temos também Petra, que é as 7 maravilhas do mundo, que é importante para todo mundo. É um tesouro para nós, né? Agora a gente fala muito assim, quando a gente fala em Terra Santa, a gente lembra logo de Israel, é o primeiro país que vem na nossa cabeça, mas a Jordânia tem um papel fundamental nessa questão do turismo religioso também, né? É importantíssimo, é parte da Terra Santa. Tudo bem, todo mundo fala que Israel faz uma parte enorme da Terra Santa, mas Jordânia também é muito importante, incluindo o Velho Testamento e o Novo Testamento. Então, muitas das coisas da Bíblia aconteceram aqui? Muitos. Os passos dos profetas que passaram por aqui, até Jesus. E a Virgem Maria passou por esses lados. O lugar do batismo, que é um lugar muito importante, o mais importante de tudo, que é o lugar do João Batista, onde ele batizou Jesus, é aqui na Jordânia. E a Jordânia está preparada para receber os brasileiros? Totalmente. E está crescendo muito. Antes da pandemia, acreditou mais ou menos 19% dos anos passados, né? Que chegaram muitos brasileiros e está voltando, aos poucos está voltando a crescer de novo, se Deus quiser. Então, pessoal, Ziad, muito obrigado pela essa participação internacional aqui na nossa coluna e eu estou aqui preparando um material especial, nosso novo programa, Rede Sim pelo Mundo, que nós vamos mostrar um pouco do turismo, nós vamos falar de vários países. Nós começamos aqui pela Jordânia, então a nossa coluna hoje é aqui, da Jordânia, aqui a família real. Explica pra gente novamente quem são essas pessoas aqui no quadro, Zé? Aqui atrás, o rei falecido, o rei Hussein, que é o pai do rei atual, que está no lado esquerdo, que é o mais velho. No meio é o rei atual, que é o rei Abdallah II, e o filho dele, que vai ser o próximo rei, né? Que é o príncipe coronado, o Hussein II. É isso aí, gente. Viajar é cultura, é abrir a mente. Então, até a semana que vem, de algum país aqui do Oriente Médio. Obrigado, Vinícius, e até a próxima. Agora nós vamos conferir qual a agenda de eventos do final de semana.
Onde é o Rock? Com Will Souza. Fala galerinha, mais um feriado prolongado para vocês curtirem. Sextou e tem um monte de atrações aguardando vocês. Começando nessa sexta-feira no Let's, são 4 atrações: Rubiano Risso, Rômulo Tel, ML da Vila e DJ Igor Lemos. Ainda na sexta-feira, para quem gosta de um forrozinho, tem show com a banda Forró Si Menino, lá no Ponto Certo Botequim. É fácil de achar, o Ponto Certo fica no BNH, em frente ao posto de combustíveis. Olha, no sábado o seu rolê está marcado, hein? Lá no Barril. Quem se apresenta por lá é a cantora Dileia Novaes e para completar a festa, tem a dupla João Vitor e Vinícius e ainda mais um DJ se apresenta. E neste final de semana, o Recanto Alegre irá funcionar no sábado, domingo e segunda-feira. 3 dias para vocês aproveitarem. Um almoço delicioso, preparado no fogão a lenha, curtir também a piscina com a família no domingo e aproveitar uma música ao vivo com ele, o cantor Regis Aguiar. Só música boa. Agora é só escolher o seu rock e aproveitar o final de semana. Por hoje é só, galerinha. Semana que vem eu tô de volta para te dizer aonde é o rock. Valeu, Will Souza. Até a próxima. Essa edição do SINotícias fica por aqui. Você pode nos acompanhar nas nossas redes sociais. Rede Sim TV, essa é da Terra.